arquiteto, oi arquiteta. Você defendeu o TCC, colou grau, se registrou no CAL. Parabéns, você é um arquiteto. Mas e agora? Das muitas opções de atuação no mercado profissional, vamos falar hoje de duas: tocar os projetos como profissional autônomo ou formalizar o seu negócio com a abertura de uma empresa. E o episódio do hashtag VemCal de hoje é exatamente sobre isso: como atuar no mercado e quais são as opções que nós, arquitetos e urbanistas, temos. E a gente trouxe convidados especiais para passar sua experiência no assunto. O Thales Couto, de Petrolina, que atua como profissional autônomo, o que chamamos de pessoa física, ou PF, e o Bruno Gadelha, que optou por abrir uma empresa e atua como pessoa jurídica, PJ, como é chamado. Eles irão compartilhar suas experiências e visões da prática profissional na modalidade que escolheram. A atuação do profissional arquiteto como pessoa física faz parte de um processo dentro da profissão, que leva em consideração a quantidade de clientes, o perfil do cliente, o tamanho do escritório e a demanda de projeto. Isso não quer dizer que quem não possui uma empresa com o CNPJ seja mais ou menos arquiteto do que quem já possui uma. Vale lembrar que esse arquiteto pessoa física, como é o meu caso, também está inteiramente regulamentado dentro das normas do CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e também da Prefeitura do município, para que assim possa recolher o ISS anual e tirar notas fiscais avulsas quando necessário. No último censo do CAL, consta que mais de 70% dos arquitetos aqui no Brasil são profissionais liberais. E isso mostra que somos uma organização tão profissional quanto quem já possui uma empresa. É possível contratar estagiários através de órgãos que promovem o estágio, como o CIEE. Podemos constituir equipes e contratar outros profissionais. Tudo isso como profissional liberal dentro da arquitetura. Então, se você é arquiteto e principalmente se for recém-formado, não se apresse em abrir ou formalizar uma empresa com CNPJ se não for o momento certo. Abrir uma empresa atrela custos à folha do seu escritório, mas também tem seus benefícios. Cabe a você analisar qual é o momento certo para dar mais esse passo na sua profissão. Caso tenha ficado alguma dúvida, a equipe do CAL estará inteiramente de prontidão para te auxiliar nesse processo. Espero ter ajudado. Até mais. Bom, meu nome é Bruno Gadelha, eu sou sócio da FGM Arquitetos. Nós constituímos a empresa há cerca de 4 anos atrás, entramos agora no 5º ano de trabalho. Eu vim aqui falar com vocês sobre formalização do processo, né, de trabalho e de desenvolvimento de projetos e com foco em formalização através de uma empresa, que foi a forma que eu e meus sócios, né, nós escolhemos. Bom, primeiro, para falar de formalização, é preciso, eu acho que antes disso, entender qual é a essência do trabalho do arquiteto. O nosso trabalho, diferente de outros ramos, ele se materializa através do trabalho de outros profissionais. Isso é, a essência do nosso trabalho é o espaço construído. O papel, o desenho, hoje o computador, o 3D, ele é simplesmente um veículo. Então, todo esse processo que transforma o seu trabalho, né, ele materializa o trabalho, ele envolve uma série de profissionais, uma série de etapas. Isso, de uma maneira geral, ele exige, de certa forma, uma formalização. Isso através, seja de uma empresa, seja de um profissional liberal, enfim, você tem uma série de etapas que exigem, digamos, uma liturgia que se materializa através do trabalho de arquitetura. Bom, o escritório, por que a empresa, né? Bom, primeiro, vai depender muito, assim, no caso da gente, qual era o foco de atuação da FGM Arquitetos. O nosso foco
era o mercado imobiliário e projetos de edificação. E normalmente esse tipo de projeto ele envolve a participação de vários profissionais, de uma equipe um pouco maior do que simplesmente uma única pessoa trabalhando sozinha ou, enfim, em grupos, trabalhando em grupo que está num ambiente, digamos, desconectado. Então, a decisão por formar uma empresa, formar um escritório, ter um ambiente onde a gente conseguisse agrupar pessoas foi uma decisão natural nossa. Tá? É claro que isso envolve uma série de cuidados que você tem que ter, isso envolve uma série de tarefas que não estão diretamente ligadas ao seu business core, como a parte administrativa, a própria estrutura física do escritório. Você, enfim, normalmente são ambientes que são um pouco maiores do que você trabalhar sozinho em casa ou num escritório um pouco menor. Isso envolve custos também que vêm associados a esse tipo de forma de desenvolvimento de trabalho. Você tem que prestar atenção, e aí, seja como pessoa jurídica ou como pessoa física, como profissional liberal, né, você tem que ter muita atenção. Isso a gente, durante o processo de formação nosso, ele não é visto com a importância que se deve ter, que é questões fiscais. Quando você tem uma empresa, e aí a gente tem que ter uma atenção muito especial também à questão trabalhista, as pessoas que trabalham no escritório, a forma de contratação, os cuidados que você deve ter, toda a programação financeira que um escritório deve ter, porque envolve o pagamento de salários, muitas vezes de participação nos projetos, percentuais de lucro sobre o que a empresa... Dados que você tem que ter, por exemplo, com a questão trabalhista, ela é um outro ponto que na nossa formação original ela não é abordada. E aí um conselho que eu posso dar a vocês é que você tem que ter um profissional especialista que presta, né, que dá essa consultoria. Em relação à parte financeira da empresa, fiscal, você tem um bom contador para que você consiga ficar assistido diante dessas questões que não estão envolvidas na essência do seu trabalho, para que você chegue no escritório e consiga estar com sua cabeça, né, com seu pensamento, com seu tempo e sua energia voltada para gerar trabalho que efetivamente consiga fazer o escritório funcionar, né? Quando você tem um escritório, normalmente, e no caso da gente, nós somos 3 sócios, cada sócio tem um perfil e muitas vezes um deles, e aí é interessante que você, ou como líder do escritório, ou no caso se você tiver sócios como eu, você identifique na sua equipe, seja um sócio ou seja um arquiteto que trabalhe com você, que seja empregado do escritório, que fique, digamos, mais à frente dessas questões de formalização, né? Essa coisa de você, né, que eu já falei, questões fiscais, questões trabalhistas, questões de estrutura física do escritório, e que é o caso nosso. Assim, tem um sócio que digamos que dentro da organização da gente, ele está com esse peso de cuidar mais, de estar mais à frente dessas questões, o que necessariamente essa pessoa passa a ter uma parte importante do tempo dela voltada para, digamos, esse maquinário que faz todo o escritório funcionar.
né? Hoje o nosso escritório é um escritório que tem 15, 16 pessoas trabalhando e isso já envolve uma carga de tempo bastante grande para que a gente consiga fazer e azeitar essa máquina de forma que a gente consiga efetivamente gastar nosso tempo com essas questões de arquitetura, de desenvolvimento de projeto, de atender o cliente, de estar em reunião, de estar desenvolvendo projeto, enfim. É isso. Então é isso, assim, eu acho que a questão da escolha do modelo, ela está muito ligada a qual é o seu mercado foco. Evidentemente que um escritório de arquitetura pode ter 2, 3, 4 profissionais e, enfim, tem escritórios em outros países que você tem 1000 funcionários. E isso aí vai depender da quantidade de trabalho que você tem e da quantidade de recursos que o escritório consegue captar e conseguir manter essas pessoas. Mas é muito assim, a questão de você ter um escritório, ela está ligada a qual é o seu foco de atuação. No caso da gente, como mercado imobiliário, notadamente, a gente precisaria ter, digamos, um escritório, um CNPJ, emitir nota fiscal através de um escritório. Isso era fundamental para a gente. Para finalizar, é isso, assim, a gente ter, através, qual é a sua atividade fim, qual é o seu foco, você conseguir entender qual é a modalidade de escritório ou de empresa que você quer ter. Se é uma empresa, o pessoal chama, né, empresa, ou se é uma empresa com porte maior e com uma equipe, enfim, com mais pessoas que, objetivamente, naturalmente você vai caminhar para ter um CNPJ. Não deu tempo de anotar tudo? A gente facilitou a tua vida com a criação de uma cartilha sobre formalização de negócios para arquitetos. O link está aqui embaixo, vai lá e pega. Um abraço e até o próximo episódio.